Bom, pessoal, voltamos com o nosso quindim debate que discute então a consciência negra. Estão aqui, só para relembrar, o rapper Will MC e o assessor direto do nosso grande amigo Ivan Duarte, também militante da causa negra, o Júlio Araújo. Por isso, vamos debater um assunto que é muito relevante, muito recente aqui em Pelotas, que é um pouco desses últimos acontecimentos envolvendo os nossos irmãos senegaleses aqui em Pelotas, que sofreram de forma brutal a repressão e a agressão da Guarda Municipal. Vamos comentar um pouquinho a respeito dessa trágica situação que eles vivenciaram, dessa repressão que a Guarda Municipal e que os órgãos policiais têm feito, não apenas aos senegaleses, mas até às pessoas negras brasileiras também, né? Pelotenses, o cara negro da periferia, que a gente sempre diz que a marginalidade na visão deles tem raça e cor e questão econômica, né? E é complicado por isso. Como é que vocês veem essa questão e podem compartilhar com o nosso internauta? Não, esse episódio especificamente aconteceu trouxe à tona uma situação que já vinha de algum tempo. Sim. Primeiro, da repressão aos senegaleses, quer seja pela Guarda Municipal, pela Brigada Militar, pelos órgãos da Prefeitura, que de uma certa forma focavam nestes imigrantes ali, que estavam trabalhando como ambulantes no calçadão e fazendo uma fiscalização mais intensa neles. Isso foi a consequência de uma coisa que já vinha acontecendo há algum tempo, mas que certamente, tanto para mim quanto para o não é nenhuma novidade. Eu, pelo menos, desde que eu me lembro, muito novo, de tomar ataque da polícia pelo simples fato de ser negro. Já começa por aí. Já isso. Teve já várias vezes, o cara pega coisas que eu aprendi pelo simples motivo de saber que a polícia vai me olhar diferente. Bom, eu não posso sair sem documento de casa. Eu não posso correr de noite. Eu não posso fazer determinadas coisas porque eu sei que, bom, por mais que eu não esteja fazendo nada, a polícia vai me olhar diferente. E as pessoas olham e falam em atitude suspeita. Se alguém está correndo na rua, se uma pessoa branca está correndo na rua e fazendo qualquer coisa, está correndo na rua, para qualquer pessoa que está olhando, ela está fazendo um Cooper, ela está fugindo da chuva, qualquer outra coisa. Para nós é atitude suspeita. Então, ou tá suspeita, ou tá assaltando alguma coisa, sempre é o lado ruim da coisa. É sempre o lado ruim da coisa. Isso é uma coisa que é muito forte. Assim. E nesse caso, a gente vê como a sociedade pode usar o foco. Totalmente. O cara não estava fazendo nada. Foi atacado gratuitamente pela Guarda Municipal. Isso não sou eu que digo, são os relatórios. A gente teve acesso na Câmara aos relatórios, aos boletins, às ocorrências feitas tanto pelo rapaz senegalês quanto pela Guarda Municipal. E as justificativas que a população encontrou para justificar aquele ato arbitrário, violento, truculento da Guarda Municipal. E a gente não pode esquecer também a Secretaria de Segurança, ela tem problema, porque não adianta ter uma Secretaria de Segurança que faça esse tipo de política pública dessa forma truculenta e principalmente recebe por alguém que já defendeu a política do bandido bom e bandido morto em alguns espaços. Sim. A política lá Bolsonaro, esse discurso vazio. Bom, vamos lembrar, o secretário, quando era vereador, falou disso. Bandido bom é bandido morto, viva Bolsonaro. Falou esse tipo de coisa dentro da Câmara de Vereadores. E hoje essa pessoa é responsável por fazer, por gerenciar a segurança pública da cidade e um pacto pela paz. Que bom, que paz é essa? Paz para quem, né? Como já dizia a provocação da Então é isso. Acharam uma rede de justificativas para dizer que o cara mereceu aquele tipo de coisa, sendo que ele não estava fazendo nada. Aí inventaram que ele estava armado. Aí nenhum boletim de ocorrência disse que ele estava armado. Aí inventaram que o cara atacava a pessoa.
Não há nenhum tipo de denúncia que o cara atacava pessoas na rua. Ah, porque ele mexia com as mulheres. Mexia? Bom, onde é que são os relatos? Onde é que aparece? Quem é que diz? Ninguém diz. Isso foi utilizado inclusive por vereadores, inclusive por vereadores negros, naquele tipo de ataque. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse tipo de violência institucional contra o negro que acontece cotidiano. O que aconteceu no episódio da escravidão negra foi uma situação que as pessoas filmaram. Isso acontece todo dia. Sim. Todo dia. É. A gente caminha na rua, a gente tem que andar olhando para os lados para não tomar a chácara da polícia. A gente é visto como suspeito pela sociedade e pelo Estado. Então a gente sempre é suspeito. Sim. Já dizia o Emicida, para nós o táxi não para, mas a polícia para. Ele já provocou esse debate, é bem por aí mesmo. É bem isso aí, né, Will? Cara, assim, ó, pra gente olhar para a escravização nos tempos modernos, a polícia ela age como capitão de máquina. Sim. Porque eu vi em duas matérias essa reportagem senegalesa, eu vi a primeira no Jornal do Almoço e a segunda depois foi bastante discutida lá no Colégio Pelotense lá, principalmente pelo secretário da Segurança Pública. E pela própria boca dele foi dita que ele, primeiro, que não tinha autorização para estar vendendo a lã, e segundo, que ele, foi a mesma coisa que você falou, que ele estava atacando as pessoas, sendo que, primeiro, que não tem relato nenhum ali, as próprias pessoas que estavam ali viram a agressão da guarda municipal, ela atirou primeiro com a arma de taser e perguntou depois, normal da polícia isso, principalmente quando é em questão de negros, ela atira primeiro e depois levanta a ficha, entendeu? E outra, ali no Jornal do Almoço mostrou o próprio secretário da Segurança Pública já deu outra entrevista dizendo também que eles estão ali por causa que eles estão, primeiro que eles estão ganhando ali dignamente ali, trabalhando normalmente. E ele falou que eles não têm por que estar ali, porque eles não pagam imposto para estar ali, para estar vendendo os produtos deles. E vocês veem, exatamente, vocês veem, né, Guris, que é uma cobertura totalmente tendenciosa. Vocês veem que o Jornal do Almoço pertence a uma empresa chamada RBS, que a gente tem que falar, porque a gente precisa provocar isso aí, nós somos um contraponto a ela. Então a gente vê que é uma mídia que serve ao capitão do mato, como tu disse, ao capitão do mato moderno, ao cara que é da Casa Grande. Então o cara da Casa Grande vai reprimir, vai querer que o pobre, que o negro seja totalmente extirpado. E a prova disso é que não houve contraponto. Exato. Eles não tiveram a capacidade de procurar o rapaz, o Bart, não foram procurar. Eles pegaram, chamaram o secretário de Justiça Social, para falar sobre os projetos. Não, vamos começar por aí. O Estado não tem política de segurança, não tem política básica. Eram 56, agora são 8 e vai diminuir. Já avisaram que já está dado que vai diminuir. Sim. Por a simples ausência de política pública por parte do município. Com certeza. De quem deveria, pelo menos, acolher essas pessoas. Ele também falou lá que ele estava vendendo produto ilegal. Então, se for isso, tem que mandar fechar o Pop Center. Então, se é produto ilegal, tem que mandar fechar o Pop Center. Entendeu? Porque esse fato também, porque eles são imigrantes também, muitas vezes já sofrem essa desigualdade. A polícia pega, ela, por mais que ela tenha agido com arma de taser, e ali, pelo menos eu vi na reportagem do Jornal do Almoço, pegou até no casaco dele, não chegou a pegar na pele dele, né? Ela tomou uma ação assim por impulso, entendeu? Porque se eles tivessem chegado com um mandato ali e dizendo, vocês não podem estar vendendo aqui, aí estaria agindo dentro da lei, mas simplesmente chegar e atirar é uma atitude incoerente da polícia, entendeu? A gente vê isso daí todo dia na televisão. Agora, como eu estava falando ali, entendeu? Sobre a piada do Léo Lins, a gente tem a Globo e a Band, a gente tem as duas maiores emissoras, racista e genocida, entendeu? Que elas lucram sempre em cima disso. Elas vão lucrando em cima da tragédia e vão lucrando em cima do racismo, entendeu?
cada vez que a gente dá audiência, a gente está batendo palma e está desvalorizando a luta dos nossos ancestrais, a gente está jogando fora a desigualdade, a gente não está nem aí com os direitos humanos, entendeu? Então, por isso que a gente muitas vezes, pessoas, como eu vi uma entrevista do Jair Bolsonaro, anteontem, dia antes da consciência negra, preto bom é preto informado, o resto é tudo vagabundo. Sinceramente, a gente esperar, ainda vejo pessoas dizendo que por ele não ser pego na Lava Jato, ele é um político bom. Cara, assim ó, pessoas que falam isso totalmente não têm aquele conhecimento, simplesmente estão olhando pro lado que ele vai botar porte de armas, achando que isso é uma coisa, nossa, se eu andar armado eu não vou ter perigo nenhum. Pelo contrário, tu vai correr o dobro do risco que tu está correndo não andando armado. Entendeu? Porque se tu andar com uma arma na cintura, vai acontecer uma guerra civil e vai ter o dobro de mortes. E na época do governo Lula, quando ele entrou, ele propôs esse estatuto de desarmamento justamente para que a população não fosse armada, né? Então por que tu vai voltar coisas assim, né? E, Guriz, assim, uma outra pauta que é tão importante quanto, mas que também faz essa ligação importante, o que vocês diriam dessa militância e também resistência por parte das mulheres negras que têm protagonizado muitas lutas importantes aí, em Pelotas principalmente, e também em nível nacional? Como é que vocês veem a mulherada aí protagonizando essas lutas, essa resistência, esse contraponto e essa, digamos, tomando essa linha de frente nas lutas raciais, antirracistas e antipreconceituosas, entre outras, e também aliada à questão do machismo, porque a mulher negra ela sofre dupla ou triplamente também, né? Tem essa questão aí do gênero que também influi. Isso é fundamental. Se a gente parar para pensar nessa pirâmide da discriminação racial, quem sofre mais a porrada são as mulheres. Quem é que tem o salário mais desvalorizado? Quem é que sofre mais as mazelas do racismo que as mulheres negras? É importante hoje, não só na questão negra, mas como um todo, as mulheres estão assumindo uma ponta de lança fundamental na luta por uma sociedade de indivíduos. E as mulheres negras mais ainda, porque hoje trazem um conjunto de reflexões que estavam escondidas, que foram silenciadas. E, bom, esse é o grande momento. De também botar o dedo na frente de nós, homens negros, que somos em grande parte responsáveis também por conta dessa relação, não só pelo machismo, mas por conta dessa condição toda que a gente coloca hoje na sociedade. Então, essa luta delas, a luta das mulheres negras é muito importante, principalmente pela produção que sempre tiveram e que nunca foi valorizada. A gente pode falar desde a cultura até as formulações acadêmicas, e hoje a gente tem a Aline Bueno, a gente tem a Stephanie Ribeiro, a gente tem a Jamila, a gente tem a Fernanda Oliveira, a Carla Ávila aqui no Céu, que são pessoas, boa parte das pessoas que eu conheço, são pessoas que fantásticas, né? Que têm uma militância e uma produção absurda. Bom, estamos ajudando a empoderar as mulheres negras, empoderar a comunidade negra como um todo. Exatamente. E até as mulheres do cinema, a Bárbara Cesano, a Grazi Bessa, que são militantes da área do cinema, né, e da área do rap, a Bart, né, que também tem batido nessa questão das minas do rap negras, principalmente, tomarem frente nessa questão, porque elas batem de frente com a questão do machismo e do racismo junto, né? Naquelas músicas de cunho bem pesado, de cunho bem reflexivo, e a gente tem visto isso, felizmente, Carol Conká, entre outras tantas, né, Negrali, que começou lá nos primórdios já a fazer essa militância dentro do rap. Então, acredito que são mecanismos, são maneiras na arte, na cultura e nos meios acadêmicos que a gente vê que as mulheres cada vez mais têm esse protagonismo, e estão tendo mais agora. Ali dentro da cena do rap a gente pode destacar aí a Negrali, Carol Conká, e uma especialmente aí que também tem chegado pesado no ano de 2017, que é a Lady Lab, que é lá do Nordeste. É verdade, lutando muito boa também.
E ela está chegando principalmente batendo nessa tecla, então pela igualdade racial e pela igualdade das mulheres, entendeu? Sim. Que hoje em dia a mulher, não só na cena atual, mas como na cena do rap, ela é totalmente desvalorizada, entendeu? Hoje em dia a mulher, ela só é valorizada se ela faz um funk e faz uma coreografia sensualizando. Aí a mídia totalmente começa a atribuir, chamar ela para programas, entendeu? Mas agora quando ela faz uma letra de protesto batendo nessa tecla, ela não é tão vista assim. Exemplo disso, pega anteriormente a negra ali nos tempos lá que ela começou com a RZO, nos anos de 99 a 2013. Ela não teve uma cena tão forte, entendeu? Como essa MC Ludmilla tem atualmente, entendeu? Se ela pega e faz uma música sensualizando ali, rebolando, a mídia já bota ela lá para uns programas, a mídia já chama ela para eventos, aí ela já é atração do Rock in Rio, entendeu? Então todo esse processo aí acaba fazendo o quê? Acaba desvalorizando o corre das mulheres, então lutando pela igualdade, entendeu? E elas estão acabando prejudicando uma imagem da mulher, estão mostrando ela como um ser, entendeu? Que só serve para pornograficar a cena atual e ainda a sensualização, despertar desejos sexuais, entendeu? Que é uma coisa que degradidamente, desvaloriza totalmente as mulheres. E isso faz com que só cresce a mídia, entendeu? Em processo de lucração. Não, e a gente vê, né, Guris, que essa questão assim da objetivação da mulher é cada vez maior. Eu acompanhei na íntegra um disco da grande Elza Soares, em 2015, que veio naquela leva de discos de cunho de protesto, de cunho revolucionário, e a Elza voltou com tudo em 2015 com a Mulher do Fim do Mundo, falando da questão da violência doméstica, e ela, enquanto mulher negra que sofreu todas as atrocidades, ela mais do que nunca botou esse tema à tona e conseguiu a repercussão que teve. Ela é um nome histórico dentro da MPB. Né? Mas eu queria perguntar uma coisa, assim, importante, assim, a gente também tomar o cuidado de não deixar esse protagonismo também para as mulheres da forma de como elas vão se manifestar. Claro. Então, a gente ter esse cuidado também, sim. porque às vezes não é apenas a objetificação, mas sim também um gesto, uma luta de empoderamento. Sim. A questão da sensualidade, da sensualização. A gente não pode ignorar também esse processo. Sim. E acho que, até para a gente não entrar muito nesse tema também, trazer essas mulheres para esse protagonismo, para fazer essa discussão. A gente tomar só para a gente ter esse cuidado, assim, também para a gente não, daqui a pouco, ficar cagando regra para cima delas, que eu acho. Deixar elas se expressarem naturalmente. É isso aí. Mas assim, só para a gente já ir para o final do programa, mas um tema que a gente precisa também falar é a questão assim, ao mesmo tempo que a gente vê retrocessos nessa questão da questão racial, da questão das lutas do movimento negro e tal, mas o que vocês poderiam dizer de avanços que teve no Brasil, seja na questão do acesso à universidade, na questão da lei de igualdade racial em 2003, que bem ou mal ainda como é que vocês veem essa questão da implementação? Algumas escolas fazem, outras não. Como é que vocês veem essa questão da história africana, né? Dessa questão dentro do currículo escolar, que algumas escolas implementam, outras não, mas é uma coisa que ainda não está muito clara dentro da questão escolar, dentro da questão da discussão popular. Como é que vocês veem esses avanços e o que ainda não avançou nessa questão? Assim? O que vocês poderiam pontuar? Assim? Eu pontuaria, assim, são grandes elementos. Como a questão negra, ela começou a entrar na universidade, meio que na marra. Sim. A cota racial, essa questão. Como tudo no país, as coisas começam tortas, né? Começa lá na universidade, quando tinha que começar na ponta, mas enfim. Com certeza. É um momento que a gente está vivenciando um processo muito importante dentro das universidades, seja pela política de ensino alternativas, que coloca o pessoal dentro das universidades, seja pelos grupos de pesquisa, de estudos que estão aparecendo, que estão surgindo,
seja pela organização autônoma dos estudantes que estão se organizando de forma autônoma e independente dentro das universidades para debater a questão. Enfim, é um conjunto de coisas que estão acontecendo, de grupos, de uma efervescência nesse sentido, e que também gera toda uma outra força ali que visa invisibilizar isso tudo que acontece. Mas acho que esse é um movimento importante, que isso tem refletido também na militância no conjunto, de conjunto. A implementação da questão da 639, ela é um troço que, bom, a gente precisa avançar muito, porque ela ainda está dependendo muito, apesar de ter a lei, apesar de ter que fazer, a gente faz, mas faz de qualquer jeito, faz de um jeito bonitinho, faz uma confeitaria ali e deixa para lá. Acho que esse é um grande ponto-chave, uma insuficiência que a gente precisa colocar. E acho que uma grande questão que é a questão do mercado de trabalho. Como é que a gente vai conseguir superar as desigualdades dessa parte do mercado de trabalho para conseguir gerar renda, para conseguir tentar vencer essa discriminação. Isso é uma coisa. Claro, eu não vou entrar aqui na área de conhecimento, que é a parte cultural, que é a parte da música, que é um outro pódio que também cresceu bastante aí nessa questão. A gente pensar nessas coisas é importante. Com certeza. E o que tu poderia dizer a respeito disso aí? E vivenciando tudo que tu tudo que tu vivencia dentro do Colégio Pelotense, essa questão aí, juntando com a questão da arte e da cultura, né? Assim, ó, eu vejo bastante pessoas debatendo o seguinte, que as cotas, elas não são racial, elas são social. Aí, assim, ó, tu para e analisa, tu teve um povo que foi escravizado de 1550 a 1888, passou 338 anos escravizado. E aí tu ouve uma pessoa dizer em 2017 que as cotas elas são mais social do que racial, realmente é contradizer. Realmente é uma pessoa contradizer, entendeu? Chega a ser piada. É uma piada, entendeu? É isso que eu toco todos os dias e tento passar para o pessoal. Cara, assim, ó, quanto mais tu tem que sempre ter um passo à frente dos livros didáticos, entendeu? Tu não pode simplesmente basear o que tu aprende na escola, tu sempre tem que estar um passo à frente. Porque é o seguinte, tu aprende uma coisa na escola, mas tu aprende aquilo, entendeu? Que o sistema quer. Ele nunca vai te dar a história por completo, ele nunca vai te dar detalhe por detalhe, entendeu? E aí vai chegar mais à frente, o cara vai estar na universidade e vai querer exigir os direitos dele, mas aí ele não sabe, porque ele teve um fundamental, ele teve um ensino médio, ele só sabe aquilo da história. Ele só sabe que a princesa Isabel, em 1888, liberou os escravos. Mas por quê? Por que esperou 1888 para liberar os escravos? Porque se as leis beneficentes, novamente, botando entre aspas, os negros começaram a nascer em 1850, por que ela não liberou eles em 1850? Aí o negro, ele pega e só tem essa doutrina que aprendeu na escola, do período de colonização do Brasil, é o seguinte, só isso daí. E aí quando ele vai tentar exigir os direitos dele, ele não sabe. E aí acontece isso daí, chega Bolsonaro e diz essas coisas, que preto bom é preto informado, entendeu? Então quando acontece isso, a gente diz que quando vê políticos assim, não podemos esperar nada mesmo, um político formado na ditadura, então é normal ele dizer isso, entendeu? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que sempre dar um passo à frente dos livros didáticos, para que esse preto aí que o Bolsonaro falou que é vagabundo, ele injeta o ódio no conformado e alerta o desinformado, e 6 anos depois ele está diplomado. Ele está lá, mostra lá o diploma dele com conhecimento completo, não pela metade. Ele teve um avanço total, ele teve uma base, pode não ter uma base aquela totalmente complexa, porque hoje nem os colégios particulares estão te dando o ensino adequado também. Eles estão te ensinando o básico, que nem as escolas públicas, entendeu? Mas sempre tem que caber a ti procurar ter a informação maior. Quando eu entrei no mundo do rap, sempre me disseram o seguinte, tem que estar sempre um passo à frente do livro didático, tem que sempre ter o conhecimento a mais, não pode transmitir aquilo que as pessoas já estão sabendo, tem que ir além daquilo, entendeu? Tem que mostrar por trás do tapete
aquilo que a mídia joga embaixo do tapete, aquilo que as pessoas escondem, entendeu? Sempre tem que estar procurando inovar, mostrar o conhecimento além. Então é esse ponto que eu procuro trabalhar nas músicas, assim, a pessoa pegar e ter um raciocínio mais lógico e complexo, dizer, olha, isso daí eu já sei, isso daí, mas a história não está bem contada, tem alguma coisa nisso que está faltando. Não posso, esse quebra-cabeça não está totalmente completo. Exatamente, né? E a gente vê que, por exemplo, a própria história oficial é muito contraditória e ela, por si só, ela já simplesmente não aborda certos assuntos que a própria história já fez. Então, é o caso do Massacre de Porões, que ela jamais se debruçou agora, que graças a historiadores como Sandra Pesavento, o próprio Jeremias Machado da Silva, que se debruçaram mais. Então, eles estão provocando essa parte da história gaúcha, que o Rio Grande do Sul também é conservador nessa questão, né? Então, endeusar esse negócio da Revolução Farroupilha, de revolução, a gente sabe que não é. Então acabaram que... E a própria sociedade acabou se introjetando nessa questão, né? E não viram esse viés tão importante da nossa A história. gente vê hoje isso de todas as formas possíveis. O Rio Grande do Sul tenta esconder o máximo possível, deixa passar essa. Né? Principalmente a violência das charqueadas, e aí a gente pode falar de onde a gente vive, né? Pelotas que é... Pelotas no chão, né? É. Uma cidade que foi construída com sangue negro, foi construída através da violência das charqueadas, e tudo que acontece aqui é silenciado, né? Total. Tentam emular tudo dentro dessa cultura do doce, dessa palhaçada toda, e esquecem daquilo, da parte ruim dessa história. Sim, sim. A parte de opressão dessa história. Os caras esquecem disso. Né? E isso no Rio Grande do Sul todo. Né? A cultura negra ela é inexistente. Eles transformam como se a cultura negra ela não existisse no Rio Grande do Sul. Né? Isso é uma coisa muito forte. E que bom que hoje a gente tem tanta gente resistindo, falando, discutindo. A gente tem a cultura do sopapo, a gente tem as discussões. Isso é importante. Hoje a gente tem quem vai lá e coloca o dedo nessa figura de que as coisas estão. Principalmente no meio jurídico, no meio acadêmico, no meio cultural, nem se fala. Por isso, mais uma vez, satisfação em ter vocês aqui, a presença de vocês aqui nesse debate tão importante, e que é um debate que, pessoal, vocês que nos acompanham, não vai se esgotar. A gente vai ter outras edições do Quindim Debate falando sobre a questão da consciência negra e a questão racial, que na sequência a gente vai abordar com mais ênfase, até porque a gente não vai na contramão, mas a gente não aborda só nesse período, como o Grande Meio fala. O Grande Meio só aborda nesse período, mas no restante ele já esqueceu, por questões que a gente já sabe o porquê. Então a gente vai abordar sempre, assim, digamos, em todos os dias do ano. Por isso, mais uma vez, satisfação, e eu agradeço a presença de vocês aqui. E se vocês puderem dar um recado final para o pessoal refletir mais a respeito disso, fiquem à vontade, espaço é livre. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, não se induz pela mídia, não se induz pela internet, entendeu? O real conhecimento sempre vai estar nos livros. Quer saber alguma coisa, aquilo que tu acha que está explicado pela metade, procura nos livros, a gente tem a biblioteca pública ali. Vai ali, pega, lê o livro, tenta se informar cada vez mais. Não deixa a mídia te manipular, não deixa ela te induzir, sempre tenta sempre estar um passo à frente dela. Já dizia o nosso mano Jatão, sai do Face e vai ler um livro. Isso, né? E também dizer pra galera, vê a galera que está fazendo corre. Não é pouca gente que está fazendo corre da luta negra, na forma de se expressar, no que está expressando. Tem muita gente que está construindo coisa legal e que vai render frutos aí no futuro. Olhar o corre da galera aí, que a coisa é boa. Além de ler, olhar o corre da galera, porque tem muita gente produzindo coisa boa. Tá certo, meu Boris. Dado o recado, então, mais uma vez, obrigado pela presença. O nosso Quindim Debate, então, que discutiu a questão da consciência negra, fica por aqui. Lembrando que a sua participação é muito importante. Envie suas sugestões de pauta para o nosso Quindim Cultural@gmail.com ou pelo Facebook Quindim Cultural ou através do nosso WhatsApp, número 99974 4063. E vale lembrar, só para ressaltar os nossos apoiadores,
Quebra-Mar Pelotas, na rua 15 de novembro, número 569, 3227 1270 e Quebra-Mar Pelotas no Facebook. E também Revistaria São Francisco, Gonçalo Chaves 2810 Loja 1, no Nacional, ou também pelo Facebook, que é Revistaria São Francisco Pelotas. Forte abraço e semana que vem estaremos de volta com mais um tema em discussão. Abraço e até mais.